documentário Quebrando Barreiras traz à tona a discussão sobre a equidade de gênero no esporte, abordando questões como a representatividade feminina, a desigualdade salarial, o machismo e a falta de oportunidades para mulheres em diversas modalidades esportivas. Discutir como podemos promover mudanças significativas nessa área. Vamos mergulhar nessa importante discussão. Oi, gente, bom dia. Eu tô aqui no SESI São Bernardo. Eu sou repórter do SESI e vocês podem ver que a gente está num ambiente muito esportivo, com quadras, pistas de corrida, ginásio. E a gente fala um pouquinho sobre a equidade de gênero no esporte. No mundo atual, existe uma desigualdade muito grande entre homens e as mulheres em todas as coisas praticamente. Mas no esporte também existe muita desigualdade, seja pela mídia, pela parte financeira ou até mesmo pelo conhecimento das pessoas. Então, assim, mulheres que jogam muito bem, praticam muito bem o esporte, acabam sendo, assim, direta ou indiretamente desvalorizadas no esporte por conta dessa área um pouco, assim, machista. Mas você joga vôlei? Não sabia que mulher podia jogar vôlei. Como assim? Mulher não pode jogar vôlei? Que absurdo é esse? Pleno século XXI, como assim? A Sara hoje joga vôlei. Com a ajuda de um projeto social no Rio de Janeiro, ela encontrou forças para vencer um preconceito. Foi muito difícil para hoje eu estar aqui, podendo estar dentro de uma quadra, podendo jogar, praticar um esporte. O projeto ele te incentiva tanto a você não desistir, a você se encorajar, a você mostrar que você tem voz, a nossa força, o nosso empoderamento feminino. Elas fazem o que podem. Elas conquistam espaço no esporte. E bom, gente, agora nós vamos entrevistar o Ian. Ele tem apenas 15 anos e é um atleta da natação daqui do SESI São Bernardo. Começou na natação em 2017, quando tinha 11 anos. Porém, quando ele começou, chegou a pandemia e ele só teve treinos em casa, de academia mesmo. Mas em 2021 voltaram os treinos presenciais e ele ganhou a sua primeira medalha no SESI, em primeiro lugar. Estou aqui com um atleta. Como que você chama? Meu nome é Ian. E eu gostaria de saber, Ian, você que é um nadador aqui do SESI, você acha que existe desigualdade entre homens e mulheres, tanto no esporte em geral, quanto na natação em si? Bom, eu acredito que tem um pouco ainda dessa desigualdade, mas que já foi muito erradicada. Antigamente era muito mais, mas hoje em dia eu acredito que seja bem menos. E na natação específica, no nosso esporte, na natação, a mulher no começo não podia nem nadar. Ela nadava provas só que não prejudicava o corpo dela. E hoje em dia isso é muito diferente, que hoje a mulher pode nadar a prova que ela quiser. Tanto de 50 até 1.500 metros, que são as provas máximas com maior número que temos. Bom, eu acredito que isso vem mudando e eu acredito que no futuro isso possa acabar de vez. E assim eu espero. Obrigada, viu, pelas suas palavras. Eu que agradeço e tenha um bom dia. Você também. Segundo a Unesco, apenas 4% da cobertura midiática de esportes é dedicada a esportes femininos. Além disso, apenas 13% das notícias esportivas são apresentadas por mulheres. De acordo com o relatório Comitê Olímpico Internacional, em 2016, apenas 45% das equipes nacionais presentes nos Jogos Olímpicos incluíam mulheres. No mesmo ano, 28 esportes ainda não tinham alcançado a paridade de gênero em termos de eventos olímpicos. Segundo a ONU Mulheres, em todo o mundo, as mulheres ganham menos dinheiro com o esporte do que os homens. Nos Estados Unidos, por exemplo, a equipe feminina de futebol ganha quase 4 do que a equipe masculina. Esses dados mostram que ainda há muito a ser feito para alcançar a equidade de gênero no esporte e promover a igualdade de oportunidades para mulheres e homens em todas as áreas do esporte.
Hoje nós vamos entrevistar a técnica Driele do SESI 416 do alto rendimento. Então, hoje vamos entrevistar a técnica Driele e a primeira pergunta é: como é a sua carreira atualmente? Certo. Bom, hoje eu trabalho aqui com a garotadinha, então o pessoal de 8, 9, 10, 11 anos. E trabalho também com o pessoal da equipe absoluta, que é o pessoal que já tem um nível nacional, né? E alguns internacionais. Eu comecei aqui no SESI em 2019. Quando eu entrei aqui, eu só auxiliava o time absoluto. Hoje eu tenho a minha categoria, né, que é o Mirim e Petis. E eu sou responsável aqui dentro do SESI pelo projeto da natação feminina na natação. Então a gente busca discutir um pouco isso, né? Dessa questão que vocês falaram aí da equidade de gênero, em trazer as mulheres para o esporte, em como fomentar mais a natação feminina aqui dentro. Então eu sou a responsável por pensar em estratégias para isso aqui dentro também. Muito interessante. Obrigada por responder. E a segunda pergunta é: você já vivenciou algum preconceito nesse ambiente do esporte, já que você está tanto tempo nessa carreira, né? Isso já. Acho que toda mulher aí que trabalha com esporte com certeza já passou por alguma situação, né, meio chata, vamos dizer assim. Mas isso tem mudado bastante. Então hoje aqui eu tenho espaço, eu tenho diálogo, eu tenho conversa. Então eu sei que em qualquer momento que alguma coisa aconteça aí que me incomode, que eu posso falar com a minha supervisão aqui, que são todos engajados nesse processo. Então assim, acho que as coisas já estão mudando muito, mas ainda existe muito preconceito, com certeza. E você já sofreu alguma dificuldade na sua carreira, assim, para conseguir reconhecimento? É sempre diferente. Acho que a mulher sempre tem que batalhar muito mais e fazer muitas vezes o triplo, né, do trabalho para poder conseguir seu espaço. Né? É diferente. Muitas vezes o homem ele já tem uma certa facilidade em algumas coisas, ainda mais no ambiente que é muito masculino, né? Então, às vezes, as pessoas têm mais proximidade em falar, em conversar. Mas já aconteceram situações assim, por exemplo, de emprego, não foi aqui no SESI, foi em outro local, mas que eu não fui chamada para uma vaga porque eu era mulher e aí eles não podiam colocar um quarto só, né? Então eles iam ter que ter um gasto a mais porque teriam que dividir 2 quartos. Então assim, já tiveram situações assim meio chatas. Muito obrigada por responder as perguntas, tirar um tempo para ajudar aqui no nosso trabalho. De nada. E é isso. Obrigada, tá? Para a melhoria do triste cenário atual no mundo do esporte, que é a desigualdade de gênero, é necessário que a sociedade tome algumas atitudes para que não fique assim para sempre, né? E uma das primeiras atitudes que ela pode tomar é realizando campanhas de conscientização, enfatizando como a equidade de gênero é importante no esporte e como a mulher deve ser valorizada no que ela faz. Outra coisa é fazendo com que cada vez mais a mulher tome posições de liderança, sendo técnica, árbitra ou dirigente. E um exemplo que a gente pode citar de melhoria é a técnica Driele que nós entrevistamos do SESI 416. Ela é técnica do alto rendimento e isso já mostra uma melhoria muito grande e nós ficamos muito felizes com isso. Outra coisa é estimular a criação de times em todas as categorias do esporte, estimulando cada vez mais a participação das mulheres, porque acontece muito das mulheres se desanimarem de seguir na carreira que elas têm sonho de seguir por conta da pressão da sociedade. E assegurar a igualdade de premiações dos 2 gêneros é também muito importante. Então, os 2 gêneros serem valorizados no mesmo peso é muito importante. E fiscalizar e punir as instituições que praticam essa desigualdade é muito importante também, porque aí, punindo e ensinando para essas instituições e para essas pessoas que a desigualdade no esporte não vai ser benéfica para o mundo do esporte, a gente acaba estimulando um ambiente respeitoso.
Estamos encerrando o nosso doc sobre a equidade de gênero nos esportes. E a gente trouxe à tona histórias de mulheres muito fortes que batalharam pelo seu espaço nos esportes. E essas histórias nos mostraram que ainda assim existe um pouco da desigualdade, mas que no futuro vai existir uma igualdade total, sem desigualdade. Por isso que nós vamos continuar lutando, levantando as nossas vozes e torcendo para que num futuro muito próximo exista uma equidade total de gênero nos esportes. Porque o esportes não é um divisor de fronteira, é um lugar de união, de diversão e de amor, onde que ambos os gêneros possam se divertir, serem eles mesmos e aproveitar sem diferença nenhuma. Oi, gente, boa tarde. Hoje eu tô aqui no SESI. Eu sou repórter do SESI. Hoje eu tô aqui no SESI. Você é atleta do SESI ou não? Você é atleta do SESI? Não, você... Não, você é atleta do SESI São Bernardo ou São Paulo? O SESI São Paulo, eu compito. Caralho, não sei falar. Caralho. Agora nós vamos entrevistar o Ian. Ele tem apenas 15 anos, é um atleta da nota... Menina, o que eu tô fazendo de errado? Oi. No flow, por onde a gente passa é show, fechou? E olha onde a gente chegou. Eu